Acho que já estamos a ir. Já recebeu a notificação, julgo que já estamos aqui online. Acho que sim, que já estamos. Quem já nos está a ver, digam-nos como é que está o som, se faz favor, só para nós termos aqui. Aqui parece-me estar tudo bem. Ok, vamos lá. Ora, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa dos Três Consultores. Meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselhos do Consultor. Temos também o Carlos Silva, que é consultor financeiro, foi o melhor consultor em crédito de habitação em 2019 na maior rede de intermediação de crédito. O Edilberto também é consultor financeiro da mesma rede e foi o melhor consultor em crédito de habitação em 2018. Portanto, estamos a falar com quem percebe da coisa. Boa noite, Carlos. Boa noite, Edilberto. Como é que estão as coisas? Boa noite. A semana foi boa ou quê? Muito trabalho? Muito. Sempre. Isso é que é importante. A malta achava que o crédito ia baixar e as vendas iam baixar e afinal... Não. Nada disso. Agora, nada disso. Para já não. Pois, é o que eu tenho estado a perceber, mesmo de outros parceiros com quem trabalho. Toda a gente está a dizer o mesmo, que neste momento ainda não sente o baixar dos imóveis nem dos créditos. A única coisa que já se começa a falar, embora isso também já falamos até sobre isso, que é a questão das avaliações, já se nota em alguns bancos as avaliações, ou seja, continua a dar, mas tem que dar ali alguma majoração em algumas situações. Também tem acontecido com vocês ou nem por isso? É assim, ainda não perdi nenhum negócio por causa da avaliação, ou seja, todos os negócios têm sido concretizados. É verdade que houve uma fase em que senti uma redução ligeira e que os avaliadores justificavam pelos tempos incertos que se vivia, não é? Sendo que, mas esta semana surgiu uma notícia que as avaliações voltaram a subir. Sim, mesmo assim também não tem sido isso o problema, a questão é mesmo essa, não é? Sim, não tenho tido problemas em concretizar negócios ou mesmo créditos por causa da questão da avaliação. Muito bem. O programa da semana passada, vocês tiveram feedback de clientes ou de pessoas que nos acompanham, que vocês conhecem? Como é que correu o programa da semana passada? Nós tivemos muito feedback, tivemos muitas pessoas a colocar-nos questões. Aliás, aquela questão que nós falamos que poderemos vir a fazer em agosto, já temos uma carrada de pedidos. Aliás, quero pedir desculpa a todos porque nós ainda não começaram a sair, mas amanhã, em princípio, como não estávamos à espera, a ideia era só começar em agosto. Amanhã já vamos começar a sair algumas comparações das simulações. Tivemos muito feedback. E Dilberto, também tiveste feedback das pessoas ou nem por isso? Tive. Tenho notado que há de facto muita gente a seguir-nos e tenho recebido várias considerações sobre alguns temas que nós temos abordado, num sentido positivo, e no caso dos seguros de vida, muita gente a falar que ficaram elucidados sobre aquilo que nós conversámos. Sim. Carlos, também aconteceu mesmo? Sim, aconteceu principalmente com a questão do seguro de vida, que é um assunto... Exatamente. Diz? Não, exatamente. Nós tivemos muito mais feedback exatamente por essa situação. Ou seja, eu acho que é um tema que é importante em vários aspectos, não é? A questão da proteção das pessoas, não é? E na questão também do preço, e foi aquilo que falámos sempre na semana passada. E há muita gente que não tem noção das poupanças que são possíveis efetuar, principalmente se calhar aquelas pessoas com mais alguma idade, não é? Que têm um crédito ainda com alguma expressão, mas assim, lá está, como é um tema que as pessoas é um tema do dia a dia,
implica a nossa vida, a nossa saúde, os nossos riscos. As pessoas têm filhos, também pensam um bocadinho nisso. Sim, exatamente. E eu também puxei um bocado por isso. Mas tem que ser, porque as pessoas têm que ter um bocado essa noção, não é? Não estamos a falar de um produto qualquer, estamos a falar de uma coisa que pode, em muitas situações, destruir vidas. Essa é a realidade. Essa não, por muito que possa parecer às vezes, este gajo está aqui, mas é a verdade. Eu, esta semana, por acaso, tive 2 ou 3 processos de clientes que também nos seguem aqui na página, e basicamente eles estavam a ver com alguns bancos a situação de financiamento, e até nos pediu ajuda para sermos nós a tratar, mais até pela questão do seguro de vida, porque Exatamente. Em todas as instituições bancárias que os clientes iam, não havia sensibilidade de nenhum dos bancos de dizer a possibilidade deles fazerem o seguro fora, com melhores coberturas e a preços mais acessíveis. E dada essa razão, tenho aqui 2 ou 3 clientes que, se calhar, em termos de condições bancárias, não estavam até a ser mal acompanhados, mas existe sempre aquilo que tu falaste também na semana passada, que é as pessoas vestem a pele da entidade patronal onde trabalham. Exatamente. E nós temos que respeitar isso. Exato, temos que respeitar essa situação. Os clientes têm que se mexer. Exatamente. E é isso que tem acontecido ultimamente. Sim, isso por acaso é uma das coisas que, aliás, tem a ver até com por onde eu quero começar com esta segunda parte dos seguros de vida, que é o problema é que eu acho que, aliás, já tivemos aqui até algumas situações, que algumas até foram contactos que eu depois acabei por vos passar, de pessoas que estavam a ser acompanhados por outros intermediários de crédito, né? Alguns até concorrentes vossos fortes, em que o assunto de seguro-vida nem sequer é falado. É verdade. Aliás, até já tivemos algumas situações em que os clientes quiseram desistir do outro lado e depois até se criou algumas complicações, embora depois tenha, porque o cliente é soberano, pediu com quem é que os queria que o acompanhasse. Mas essas situações têm acontecido com alguma frequência. Eu não consigo compreender como é que alguém que está a tratar de um crédito de habitação não apresenta ao cliente uma solução fora do banco. E isso faz-me alguma confusão. E, Alberto, aliás, tenho ideia que já tiveste 2 ou 3 situações dessas. Mais até, provavelmente. Consegues há alguma justificação para o intermediário? É só porque não tem seguros, mas se não tem seguros faz parceria, quer dizer, há tanta forma de fazer as coisas. Há alguma justificação para que um intermediário de crédito procure o melhor spread, mas depois esqueça-se de tudo o resto que engloba o crédito? Estamos neste momento a falar do seguro-vida. José, sim, eu entendo que vai muito até, de certa forma, tal como acontece na banca, do conhecimento das pessoas. O ser, tu sabes tão bem como eu, que por via da legislação, agora é o intermediário de crédito, mas o ser consultor financeiro, isso vai muito mais do que aquilo que é só intermediação de crédito. O ser consultor financeiro abrange tudo aquilo que está associado. E os seguros, naturalmente, é uma questão financeira e está associada. Portanto, talvez o trabalho de base... Agora não podes dizer que és consultor financeiro. Eu sei que não, mas olha que... Sim, mas a palavra é essa, não vale a pena. Pronto, e aqui nós estamos à vontade, porque isto aqui é um offshore. É tipo o offshore de Novo Exato. Estão à vontade para falar do que vocês quiserem. E dá-me a sensação que tem muito a ver com isso, o conhecimento. Repara, nós, tanto ano sempre a bater nisto, e tu sabes que os seguros de vida foi sempre uma coisa que a gente valorizou bastante ao longo dos anos todos. Portanto, há pessoas que não têm, e esta semana até na sequência da tua pergunta anterior, algumas pessoas, eu fiz até a projeção para o crédito todo, para o tempo todo do seguro de vida, as pessoas não têm a mínima noção que num crédito de 150 mil euros podem chegar a pagar 12, 13, 14, 15 mil euros de seguro de vida. Não têm noção. Não têm. Portanto, que isso é um número assustador. Portanto, eu não consigo encontrar uma explicação concreta para isso. Mas queres que te diga? Olha, nós fazemos. Portanto, e ainda bem que assim o é. Portanto, alguém tem que o fazer. Sim, bem feito. Mas Carlos, como é que se explica que se diga a um cliente que estas são as melhores condições se isto não é tido em conta? Como é que tu podes vender depois? Assim, eu só vejo... nem tem como, não é? Tudo bem que existem essas ferramentas, essas possibilidades que tu falaste, mas eu só vejo uma possibilidade para isso acontecer, que é mesmo o facto de estão a trabalhar ali, ok, estão a ver ali 2 ou 3 soluções, nem sei, muitas vezes nem sei se a solução que lhes estão a apresentar se é a melhor solução do mercado,
Muitas vezes vê-se algum tipo de pressão para os próprios clientes avançarem rápido, ou seja, um facilitismo no processo, ou seja, está aqui, está aprovado, vamos avançar. E não há essa preocupação com a questão do seguro, porque também poderá demorar mais tempo no fecho do negócio com a entidade bancária. Mas a principal razão, eu penso que até mesmo dessas empresas não terem os tais, a tal área seguradora, como não ganham nada com isso, então tem a despreocupação, por assim. Mas mesmo assim, lá está, as parcerias que o José falava, é possível. Não é isso que eu disse, é isso que estou a dizer, mas... É mais falta de, pá, não sei, nem eu quero não estar, sim, vamos chamar falta de estratégia. Porque aliás, nós no Conselho do Consultor somos constantemente bombardeados com pedidos tanto de intermediários de crédito como malta que faz seguros, nesta questão de quererem fazer parcerias, ou seja, quem tem os seguros quer depois potenciar os créditos e porque percebem que muitas vezes deixam de fazer seguros porque não conseguem a melhor solução do crédito, e quem está a fazer o crédito percebe que muitas vezes não consegue fazer o crédito, fechar o crédito com o cliente porque não está a apresentar a questão do seguro. Portanto, tem que ser mesmo uma falta de... Esta semana aconteceu uma coisa e aconteceu-me em 2 clientes, se bem que de forma diferente, que acho que até é importante referir aqui, porque muitos mediadores, todos os clientes conhecem mediadores de seguros que fazem o seguro automóvel, sim. E têm até alguns são amigos, alguns são amigos, são próximos. E esta semana tive um seguro que foi cancelado, um seguro de vida que nós tínhamos feito com ITP de 60%. O cliente deixou de pagar, nós ligámos com o cliente para perceber o que é que estava a passar. E pronto, ele disse que fez a alteração da apólice para outra companhia, também fora do banco, e aí pronto, ok, não há problema que isso aconteça, mas fez a troca porque as condições que tinha na seguradora que nós tínhamos contratado, basicamente, segundo o mediador dele, ele para receber alguma coisa teria que estar, por exemplo, em termos de invalidez, em estado vegetativo. Ou seja, coisa que é impensável nós fazermos isso. Ou seja, o cliente estava com uma das melhores coberturas do mercado, uma ITP de 60%, e foi fazer uma ITP de 66% porque o senhor só trabalhava com aquela companhia e supostamente é chamado amigo, não é? E fez-lhe o seguro. Não, e o argumento é espetacular. A pagar mais. E o argumento é espetacular. Maus profissionais já em todo lado. Isso, não olhem só à questão. Quando fazem o seguro no banco, também tentem verificar se quem está a fazer tem várias soluções para lhe apresentar, porque há mediadores que só estão ligados a uma companhia de seguros e lá está, tem que lhe vender o que tem. Exatamente. E muitas vezes não o devia fazer, mas fazem isto que acabei de referir, que não é o mais correto, até porque... Exatamente. O problema aí não é ele trabalhar só com uma seguradora, o problema aí é o argumento. Exatamente. E o argumento aí é que é assustador. Imagina que acontece uma situação qualquer ao teu cliente em que por causa dessa diferença não é pago. É isso. Como é que essa pessoa vai... Quer dizer, se calhar até dorme bem. Eu, por acaso, eu tenho alguma dificuldade nessas situações. Aliás, fujo delas a 7 pés exatamente por isso. Porque estamos a falar de vidas de pessoas. Não estamos a falar de uma coisa qualquer, um objeto. Estamos a falar de vidas de pessoas que facilmente podemos destruir, tanto numa perspectiva de quem cá fica, como de quem cá fica entravado. Quer dizer, eu não sei, mas pronto, cada um... Mas isso para mim já é um mau profissional. Isso aí não é uma questão de falta de estratégia. Isso é um mau profissional. São coisas exatamente. Mas pronto, uma das coisas que eu acho que é importante e que às vezes no meio disto tudo nós falamos muito da transferência do seguro-vida e tal, mas o ideal é o cliente fazer logo o seguro-vida fora, ou melhor, contratar logo quando faz com o banco, deixar claro que o seguro-vida é fora. Essa para mim é a melhor estratégia, como é óbvio, pois já há muito produto que já tem crédito de habitação, há muitos clientes já com crédito de habitação, e esse aí a estratégia será a transferência. Mas o ideal é que quando estamos a fazer o crédito de habitação, isso fique logo claro, que é para depois não andar a ficar com perdas de bonificação ou mais conhecido por subida de spread, porque as coisas estão montadas, as pessoas às vezes dizem que sobe o spread. O spread, ou seja, não há um agravamento de spread, há uma perda de bonificação de spread, é uma engenharia financeira. Porque não, ou seja, o spread que está definido normalmente até é outro, né? Normalmente há dois spreads, há o spread que
que está fechado, e há o spread bonificado, que tendo lá determinados produtos, é esse o spread. A partir do momento em que sai esse produto, o spread sobe. Portanto, há uma perda de bonificação e não há um agravamento. É praticamente a mesma coisa, mas é chamada engenharia financeira. Portanto, o ideal é exatamente isso. Porque, do que eu vou percebendo, e já falamos até sobre isso, aliás, estamos aqui a falar dos melhores de intermediação em 2018 e 2019, como é óbvio, estamos a falar de muitos milhões de crédito todos os anos a entrar em alguns balcões. Vocês têm já essa capacidade, ou seja, o processo entra e os balcões já sabem que o seguro-vida, eles não lhe tocam. Essa questão faz toda a diferença, no meu ponto de vista. Até porque estamos a falar que o cliente não perde nada com isso. A única coisa é, vocês já negociaram com os balcões em que não há cá agravamentos, não há perda de bonificação. Ou seja, a bonificação mantém-se e o seguro pode ser feito fora. E tem uma vantagem. O cliente, se depois até nem quiser fazer o vosso seguro, pode fazer o seguro no outro lado qualquer. Pode ir para a frente, transferir, não tem que se chatear. A única coisa é que tem que enviar a nova apólice para o banco. E, Diliberto, isto faz diferença quando estamos a falar, de contratar novo crédito? Os clientes, isso para eles já faz a diferença, ou só quando lhes faz as continhas é que eles percebem que de facto, o estar a trabalhar com vocês é mais uma das vantagens, esta questão do seguro-vida já nem ser assunto para o balcão? Isso é previamente comunicado ao cliente que é das nossas condições base o seguro de vida ser feito fora. Agora, aquilo que tem acontecido, os clientes muitas das vezes, talvez até por um trabalho daqui por eles próprios, antes de virem ter connosco, até já foram a uma determinada instituição, onde lhes foi dito que era aquelas condições com os seguros no banco e não sei o quê, não sei das quantas. E depois ficam espantados quando provavelmente entendemos que aquela instituição até é a melhor solução, aprovámos o processo com os seguros fora, com condições iguais ou melhores para aquilo que ele estava previsto lá ter. Portanto, e o cliente diz, então, mas como é que é? Então, eu fui lá e nunca me falaram disso, e você já consegue. Ora bem, isso claramente é fruto do volume de negócio e da ligação que nós já fomos criando com a banca, onde os bancos sabem claramente, aliás, eu até acho que isso, às vezes há um balcão ou outro, até por questões que dá mais jeito, o que os clientes já lá estão ou qualquer coisa, e que mesmo assim querem que sejamos nós a acompanhar as coisas, que isso bem se vê que deve correr entre colegas, porque há muitos que até o senhor portanto, os senhores não fazem aqui os seguros, não é? Portanto, já sabem, eles já começam cada vez a saber mais, mas essa é uma condição clara e imprescindível. Ok, muito bem. Porque eu acredito que isso faz toda a diferença, mas a questão aqui é, o cliente, imaginem que o cliente não tem o vosso apoio e decide fazer o crédito sozinho e vai ao balcão, ou seja, e vai a vários bancos. Aqui a questão não é... Vamos tirar a questão de entrar um intermediário e vocês terem a capacidade de, mesmo em bancos que um cliente for lá sozinho não tem essa capacidade, como vocês têm essa questão. Estamos a falar de clientes que vão sozinhos. É importante que os clientes tenham noção que é muito importante fazer esta comparação, mesmo quando são eles sozinhos com simulações e olham para a simulação e uma FIN fala em ter os seguros e outra não fala. Carlos, isto é muito importante. Os teus clientes normalmente têm esta noção ou nem por isso? Se calhar a grande parte não tem noção, não é? Nota-se cada vez mais que os clientes têm essa preocupação com a questão do seguro de vida. Mas eu penso que a grande parte, ou neste caso ainda a maior parte dos clientes, ainda não tem essa noção, não é? Até porque eu não sei qual é a percentagem das pessoas que tratam do crédito de habitação com intermediários de crédito em Portugal. Não sei se tu sabes essa estatística. Mas... Não é comparável aos países tipo Inglaterra e França, não chega a esses níveis. Claro, mas tem estado a crescer nos últimos anos e isso, sim. Aliás, a questão aqui é os clientes que vão ter contigo e que levam já simulações, porque deve de acontecer, eles quando pousam-te e dizem, eu até já tenho isto no meu banco, ou já tenho isto não sei o quê, eles falam-te nesse assunto do seguro-vida ou não? Falam, alguns falam, é aquilo que tinha dito. Nesta semana tinha clientes que também já tinham simulações dos bancos, também se mexeu nessas questões, ou seja, tinham simulações, mas que depois ainda se conseguiu reduzir alguma coisa.
mas o próprio cliente disse, não, eu fui àquele balcão, fui àquele, fui a este, e nenhum deles me disse que era possível fazer o seguro fora, inclusive eles próprios referiram, olha, quanto à possibilidade de fazer o seguro fora, e todos eles torceram o nariz, inclusive bancos em que isso não, ou seja, não é condição essencial que seja para não haver agravamento de spread, porque existem bancos que não têm agravamento de spread para fazer os seguros fora, neste caso. E acontece, mas acontece aquilo que temos vindo a dizer, que as pessoas protegem as entidades bancárias e não falam sobre esse assunto. Mas cada vez mais nota-se que existem pessoas com preocupação de fazer o seguro fora, mas a maior parte ainda não tem essa noção. Porque é engraçado que as pessoas que já nos enviaram, claro, também enviaram-nos e viram o programa, não é? Portanto, claro. já estão numa questão, num outro nível, a nível desta noção do seguro-vida associado. Mas que nos enviaram para nós fazermos a comparação, tenho quase a certeza, eu passei pelos e-mails todos, tenho quase a certeza que todos já falavam nesta questão do seguro-vida. E é engraçado que uma grande parte deles também já enviava a simulação de seguro-vida. Portanto, é a malta que está preocupado com isso. Exatamente. Portanto, agora, o que acontecia era exatamente isso. Era, vocês no programa falaram desta situação assim, mas os bancos todos que nós procuramos, eles dizem que tem que ter o seguro-vida, senão agrava, mas de qualquer forma compensa, mas nós não pudéssemos não ter o agravamento, ainda era melhor. E é engraçado que uma grande parte das pessoas tem lá essa situação. Vamos ver o que é que a malta hoje aqui nos diz. Nelson Fabas, boa noite. Luís Miguel Oliveira, boa noite. Boa noite. Isto hoje é só boa noite. Maria Rodrigues, Angélica Charro, Ricardo. E acreditem que ninguém cuida dos clientes com decisões e soluções. Diz aqui Luís, este já está a vender o peixe. Depois quer jantar. A maior parte dos outros ICs deve ser intermediários de crédito, não tem conhecimento para aconselhar os clientes. Limitam-se a aprovar o crédito de habitação e o resto não é problema deles. Rita Rodrigues, cada vez mais a literacia financeira é muito importante para depois serem tomadas as decisões, as melhores decisões. Exatamente, Rita, exatamente isso. E é isso que nós tentamos fazer aqui todas as quintas-feiras, para que de alguma forma possamos criar isso, até porque acho que nós precisamos exatamente isso e, como já falamos, podem vir alguns tempos difíceis e quanto mais nós conseguirmos ter no nosso bolso, melhor. Portanto, é importante isso. Mas vão colocando aqui mais questões sobre os seguros de vida, questões que vocês possam achar que estão mal esclarecidas ou que a gente possa ajudar de alguma forma. É engraçado que esta semana, e voltando a esta situação, e eu não vou dizer o nome como é óbvio, até porque não o pedi, há um jornalista bastante conhecido da nossa praça, que me lembro da minha infância, em que só via 2 canais praticamente, e depois também ainda continuou, em que ele me dizia, que estava a escrever no chat, que estava a ter muitas dificuldades, que o banco com quem ele trabalhava, que lhe estava a criar muitas dificuldades, e eu até o desafiei, ajudei no que ele me questionava, e a determinada altura até o desafiei a escrever um artigo sobre todo o percurso que ele irá ter até ter a situação resolvida. Vamos aguardar, como é óbvio, não vou dizer o nome, pois na altura, se ele o fizer, terei todo o prazer em partilhar no Conselhos do Consultor, mas foi engraçado, porque a gente às vezes até acha que um determinado tipo de conhecimento ou um determinado tipo de formação das pessoas que as defende nisto, mas isso não é verdade. Até por esta questão, a gente às vezes normalmente só olha quando aquilo começa a crescer, o seguro-vida, por exemplo, é uma questão de muitas vezes olhar para esse custo na nossa vida financeira. Não sei se temos aqui mais algumas questões, mas entretanto, é assim, eu queria deixar claro que nós vamos avançar com aquela, até porque já
já temos bastantes pedidos da comparação das simulações, em que vamos fazer a comparação. Em princípio, já nem sei se preciso, tinha ideia de fazer até um vídeo a explicar o que é que vamos fazer, mas se calhar, pelo número de pedidos que já temos, não sei se será possível ter muitos mais. Mas pronto, a ideia, como nós já falamos no programa da semana passada, é quem tiver simulações, seja do seu banco, ou seja porque andaram a pedir a outros bancos, e quer que nós façamos uma comparação e que lhe podemos dizer, certificar de alguma forma, conselhos do consultor a dizer qual é a melhor solução, com contas, como é óbvio, porque os números não enganam, nós vamos fazer isso. Eu, entretanto, já vou colocar aqui o e-mail no programa, durante o decorrer do programa ou no final, para onde as pessoas podem fazer isso. E nós vamos fazer, ou seja, o ideal é também não enviar mais do que 2 simulações, até porque isso de ter muitas simulações não é por ter muitas simulações que resolvem a coisa. E nós depois o que pode acontecer é, se aquelas duas, se acharmos que no mercado há outra solução, e eu já pedi ajuda ao Edilberto e ao Carlos nessa situação, eles próprios eu farei a comparação e eles depois vão me dizer se há ou não. Ou seja, se não houver envio do que nos enviam, qual é a melhor solução? Se houver, nós à parte vamos colocar qual achamos que é a melhor solução que existe no mercado, e depois cada um faz o que achar melhor. Nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a perceber como é que devem fazer as contas e como é que é a comparação, tanto nas coberturas dos vários seguros, na questão das taxas e das taxinhas, todas essas situações, e o objetivo, de alguma forma, é fazer isso. O Edilberto e o Carlos já se disponibilizaram, portanto, as férias de agosto não vão existir, é só para vos avisar, não sei se vocês sabiam. Deixa eu ver, temos aqui Eduardo Ferreira. Fiz crédito de habitação com seguro fora e foi o melhor que consegui de condições, depois de ter visto 4 entidades bancárias. Fazer o seguro-vida fora dos bancos poupa até 60%, grande parte dos bancos já nem exige fazer o seguro-vida porque a concorrência está a apertar. Tiago, a questão da poupança anda mais ou menos por aí, a questão de muitos bancos já nem estarem a exigir. Exigem sempre. Sim, mas acho que estão mais agora. Não, e por acaso, aliás, até comentámos isso em off, que há uma grande entidade bancária que neste momento está-se a preparar para penalizar, que não penalizava, e está-se a preparar para isso quando o seguro for fora. Portanto, Tiago, sim, há essa situação, mas a ideia que nós temos é que não é bem assim. A perda da bonificação passa um bocado por quando tira o seguro fora. Depois temos aqui novamente o Eduardo Ferreira. Tenho vários créditos de habitação, desta vez usando o intermediário de crédito, poupei muito tempo e trabalho. Exatamente, Eduardo. E de certeza ficou exatamente, e fiquei melhor servido sem saber ele que tinha escrito cá embaixo. Sim, mas porque a questão é também um bocadinho essa. As pessoas vão nos mandar as simulações, ok, nós estamos aqui para analisar, mas não tinham que perder tempo com isso, não é? Ou seja, nós próprios. Sim, exatamente. Mas o objetivo aqui é também as pessoas não acharem que estes gajos estão aqui a ver se Sim. Não, estamos aqui para ajudar. Exatamente. É óbvio que também estamos cá para isso, e é essa o objetivo principal da coisa. Ricardo Sousa, boa noite. Não sentem que os bancos, juntamente com as suas seguradoras, não tentam ter uma ação reativa quando os clientes aparecem com condições vantajosas fora? No fundo, o que pretendo saber é qual é a vossa experiência dos bancos. Perdem o negócio? A seguradora não procura melhorar o prémio? Ricardo Sousa, a ideia que eu tenho é que quando são reativos, já aconteceu, tenho ideia que uma vez aconteceu que pelo menos um banco pediu as apólices todas e o objetivo era o cliente, ou seja, tinham que ser entregues em mão, e o objetivo era levar o cliente lá ao banco, e não houve, ou seja, tentaram baixar, mas não era suficiente para que o cliente se ficasse por lá. É essa a ideia que eu tenho. Não sei se vocês também têm essa ideia ou é diferente. Tinha aí uma entidade bancária que na altura chegou realmente a pedir simulações, mas mesmo assim não conseguia atingir os preços que eram praticados fora. Mas havia realmente reduções na ordem dos 25%, mas
outro assunto não, voltámos a falar do mesmo. As coberturas no banco não eram as mesmas coberturas que estavam a ser propostas fora. Por isso das poupanças de 50% a 60%, se formos a comparar as mesmas coberturas, podem ser muito superiores. Sim, mas é que a gente também, já disse a semana passada, se nós dissermos que também aliás, já 50, 60, o pobre já fica desconfiado, não é? O pobre desconfia. Mas na realidade, sim. E não é só, Carlos. Mesmo que a poupança não fosse tão significativa, e eu volto a frisar isto, a questão aqui é que é importante que as pessoas tenham noção. Estamos a falar de coberturas diferentes. Estamos a falar de uma cobertura em que eu tenho que ficar dependente de alguém, e estou a falar de uma cobertura em que eu posso continuar a minha vida e tenho o crédito pago. Quer dizer, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Que eu acredito que até se calhar algumas pessoas estão-nos a ver e que já passaram pela situação e que, aliás, porque nós temos, no Conselhos do Consultor, acontece com muita frequência, e normalmente a pergunta é eu tenho, o banco diz que não paga, aconteceu isto ao meu marido ou à minha esposa, e eles dizem que agora não pagam. E a nossa pergunta logo é, qual é a cobertura? E normalmente é a cobertura baixa. E a nossa resposta é sempre, mas na altura e tal. Pois, eu sei. Mas a questão é que nós temos que nos precavermos. Se não somos nós olhar pela nossa vida, se não somos nós olhar para isto, e volto ao mesmo, nós estamos a falar da compra de uma coisa que muito português leva a vida toda a pagar. Não estamos a falar de comprar uma trotinete ou uma coisa qualquer, numa barraca na Decathlon, passando a publicidade. Estamos a falar de uma coisa que é muito importante. Portanto, quer dizer, eu não posso... Eu percebo, isto é quase como comprar o carro. Normalmente, quando vamos passear com o carro, e normalmente que as pessoas dizem, esta marca até me deixa levar o carro para casa 2 dias. Meu amigo, você só o facto de levar o carro para casa 2 dias já dispara a taxa de conversão de pessoas que vão comprar. E eu percebo que a pessoa, quando quer comprar a casa, é como o carro, quer dizer, senta-se no carro, aquele cheiro novo e tal, eu já, onde é que é para assinar e tal, já. E a compra da casa acaba por ser um bocadinho também igual, quer dizer, andaram ali, depois já começam a se preocupar com outras coisas que nem sequer é essa parte. Mas isso a gente tem que parar para pensar, e aí posso poupar muito dinheiro. Se não fizer, mais ninguém vai fazer. Mesmo a questão de estarmos a trabalhar com o intermediário de crédito, meus amigos, força nisso. Recomendo. Não há outra forma de o fazer. Agora, também nós, a partir do momento em que estamos a achar que o melhor é o intermediário de crédito, já estamos a olhar pela nossa vida. É só isso, não é? Portanto, agora tem que ser, porque de facto faz-me confusão, até porque depois normalmente a culpa é dos bancos e das seguradoras. Eles não são anjinhos, meus amigos, é verdade, eles não são anjinhos. Estão cá para ganhar dinheiro. Mas nós também temos que nos pôr finos. Temos que olhar para as coisas. Se não olhamos, não podemos depois, a culpa é quando os bancos vão falir e alguns que de facto são enganados, mas aqueles que tiveram a receber aos 15, aos 20 e aos 12 por ano, enquanto deu, não achavam estranho. Quer dizer, depois só acham estranho quando a coisa rebenta. A gente tem que, de alguma forma, olhar pelas coisas. E esta é a minha perspectiva. E quem me conhece sabe que eu, nestas coisas, tenho alguma dificuldade em perceber como é que descuramos disto. Todos os meus seguros, todas as coberturas dos meus seguros, seja de saúde, seja de carros, seja de... é o máximo que eu conseguir. Porque, pode... Aliás, eu costumo dizer no seguro de saúde. Eu lembro-me... Quando vendia seguros de saúde, agora felizmente já deixei um bocadinho isso, porque há situações em que às vezes são complexas, exatamente por isso, porque as pessoas depois acham sempre que fizeram a cobertura, as pessoas querem pagar o menos, mas depois acham que têm sempre as melhores coberturas, é uma coisa espetacular. E então, quando precisam. E um amigo que me dizia assim, se calhar vou acabar com o seguro de saúde. E eu sabia que ele estava bem financeiramente e pensei, mas porquê? O ano passado quase que não o utilizei e eu... Ainda bem. Isso é um argumento... Não, mas isso é exatamente isso. É um argumento espetacular. Quer dizer, ainda bem que não o utilizaste. Querias utilizar muito. Tenho ideia que se calhar não é boa ideia. É quase como o seguro-vida. Tomara eu pagar o seguro-vida a vida toda. Quero é pagar menos, puder poupar, como é óbvio. Mas quero pagá-lo a vida toda. Portanto, é um bocado isso. E a mim faz-me uma confusão isso. E vocês que lidam com
com estes dois produtos, tanto a parte do banco e dos seguros, isso deve acontecer constantemente, ou não, Edilberto? Sim, acontece, claro que sim. Claro que sim, acontece e muito. Eu, por acaso, estava agora, quando estavas a falar, tenho tido a noção, ultimamente, e voltando um bocadinho àquilo que estavas a falar das pessoas trazerem as simulações, aquilo que realmente passa nos bancos é que dizem que o seguro tem que ser feito no banco, mas não explicam, não sabem muitas das vezes explicar as coberturas, e isso aconteceu-me esta semana. Porque é uma coisa impressionante, quer dizer, não dá para perceber. Não sei se foi sempre assim, pelo menos eu tenho previsto que ao longo dos anos, não sei, tens mais experiência que eu nisto, não sei se nos seus inícios... Chamaram-me velho. Não, Chama-me velho a esta hora da noite. Não sei se tens mais, mas é uma coisa... Pessoas que sabem onde é que tu moras. Vê lá se tu seguro de vida, vê quais são as coberturas que tens no teu seguro de vida, porque a qualquer momento podes ficar inválido. ITP 60%, atenção. Pronto. Então só estou a partir uma perna. Exato, pronto. Já dá. A conta é grande. Exatamente. Agora, mas sim, já é. Pá, eu continuo a achar a venda emotiva, e eu já passei por isso também, a venda emotiva desfoca-nos daquilo que realmente é o essencial na questão dos seguros. E depois acontece que a gente não olha tal como não olha para as taxas e para as taxinhas, não olha para o seguro. A gente quer resolver, e depois até vai naquela assim, depois eu vejo isso e tal, e nunca mais vê. E nunca vê, exatamente. Nós às vezes também somos assim. Sim. Faz parte do... Em casa de ferreiros de pé de pau. Eu um dia estava a ouvir uma publicidade de uma determinada instituição bancária, também não vou referir nomes, que eu acho extraordinário, porque dizem, aqui não tem que se preocupar com nada, só tem que ter o seguro de vida e o de multi-risco. Quer dizer, aquilo que precisamente não tem que lá ter... Aquilo que precisamente não tem que lá ter é aquilo que tem que lá ter, quer dizer, é uma coisa impressionante. E as pessoas, e há uma outra pessoa que chega a comentar, mas olha, ali diz que só tem que lá ter aquilo, depois, mas tem que ter exatamente aquilo que você não deve ter. Não sei se a instituição é a mesma, mas havia uma que era o blá 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 blá, que os outros falavam e eles é que era tudo fora, mas depois ia saber. Eu acho que com o meu comentário já toda a gente percebeu, mas com o teu acabaram de... Sim, partiste todos. Exatamente. Mas a questão é um bocado essa, não é? Mas as publicidades, meu amigo, eu percebo o que estás a dizer, mas Carlos, também é essa a noção que tens, ou seja, é um bocado por aqui, ou seja, o cliente às vezes também de alguma forma põe-se de lado numa perspectiva de quer fechar a casa, quer comprar a casa, ou os seguros não olha sequer para as coberturas, e depois normalmente a culpa é do banco e da seguradora. Assim, quando acontece alguma coisa, a culpa é sempre do banco ou da seguradora. Isso, como diz eu. Isso não há dúvidas. Agora, na altura da contratação, não houve a preocupação de verificar realmente se as coberturas eram adequadas ou não. Agora, por exemplo, quando um cliente está a ser acompanhado por nós, neste caso, ou por meus colaboradores, ou mesmo por mim, 98% dos clientes confiam naquilo que nós dizemos, ou seja, estamos ali, falamos. Agora, existe sempre ali uma percentagem muito diminuta que, tanto na questão do seguro de vida como na questão das condições, mesmo às vezes sem nós sabermos, tentam ir por trás para perceber se realmente aquilo que estamos a dizer é verdade, ou seja, vão ao banco porque confiam mais no banco, o banco é soberano, isso, se ele está-me a dizer isto é porque é, pronto. Ainda existe esse tipo de pessoas, é muito reduzido, ainda bem que eu mas ainda existe essa mentalidade em algumas pessoas. Sim, eu até costumo dizer muitas vezes por brincadeira, antigamente, a seguir ao padre lá da aldeia, o maior era o bancário, portanto, e havia essa relação, porque ele conhecia o pai, ou conhecia a mãe, eu cheguei a passar por isso com os meus pais, a determinada altura decidi fechar a conta num determinado banco, porque cheguei lá e fui tratado assim de uma forma, e eu normalmente não as levo para casa, e pedi para cancelar a conta, e eles foram à volta pelos meus pais, e isso acontecia muito, agora isso já não acontece, até pela rotatividade que existe nos balcões, toda essa situação, mas isso é normal, embora, como tu dizes, as pessoas também já começam de alguma forma a fugir um bocadinho, até por esta distância que também vai sendo criada, o dia-a-dia hoje das pessoas não é o mesmo, não é? Eu lembro-me de ir com o meu avô ao banco, era uma coisa espetacular, era uma coisa fora do normal. E mesmo a questão às vezes temos várias entidades bancárias, como é lógico. Não vou dizer que todas elas são competitivas nesta fase, porque pronto, já há entidades bancárias que
o foco neste momento se calhar até nem é muito o crédito de habitação, mas tem na mesma aqueles objetivos. Mas às vezes aparecem-me clientes que foram, por exemplo, ao banco, não é? Ao banco deles, e até já tem lá a simulação, etc. Quais é que são as condições do financiamento, se é preciso fazer lá o seguro de vida. E a pessoa toca no assunto, eu conheço o Carlos, por isso vou querer que ele... E o próprio banco diz-lhes a eles, mas olha que estas condições é só se for direto, porque já sabem que eles também já nos conhecem, já sabem que se o processo for acompanhado por nós, ou eles se matam para conseguir mesmo o financiamento, ou então... Eu acho que ainda nos disse, mas nós, até já comentei com vocês, nós temos pedidos de vários bancos e de vários balcões de todo o país, do vosso contacto. Não sei se já vos tinha falado sobre isso. Por acaso não. Ou seja, tenho vários pedidos de vários bancos e de vários balcões que querem trabalhar diretamente com vocês e pedem o vosso contacto. E eu só dou o contacto se portanto pagar um almoço, só não sei condição. Mas é engraçado que isso tem estado a acontecer. Aliás, malta a dizer que estão disponíveis para enviar simulações e é uma coisa, por acaso é engraçado. Mas pronto, isto hoje também já é tal coisa. Vocês deixam-me falar, vocês têm que dizer, Zé, já chega e tal, isto já vai aqui a esticar a corda. Deixa eu ver o que é que a malta vai para aqui dizer. Diz aqui, eu acho que não estou a falhar nada para trás, diz-nos a Neuza, sim, mesmo que haja uma atitude reativa, eles não conseguem chegar aos valores apresentados. Sim, normalmente não, e a questão de termos força nos balcões, normalmente a questão de trabalhar com intermediários com capacidade para isso. Paula Peixoto, qual o melhor seguro de saúde? Paula, eu não lhe consigo dizer isso assim. Eu sei que na altura em que fiz o meu, que já tem vários anos, foi numa companhia azul que se chama Aliança. Vou levar com o Paulo outra vez. Atenção que não é o mais barato. A nível de coberturas, para mim, foi o melhor. Mas já tem pelo menos uns 7 anos. E já tinha sido cliente antes deles. É verdade que em relação ao seguro de vida do crédito de habitação teve alterações as pessoas reformadas? Pergunta aqui a Maria Rodrigues. Não tenho conhecimento do que é que a Maria Rodrigues está a falar. De qualquer forma, pode colocar aqui. A única coisa que acontece é que, da reforma, exatamente, muda é a cobertura. Automaticamente, a partir da idade da reforma, muda. O ITP deixa de prevalecer, embora há seguradoras que até vai até aos 67. Umas vão até aos 67 ou 70, e outras vão aos 65 só. A alteração normalmente é essa. E depois passa para a IAD quando termina. Não sei se é isso, mas pode colocar aqui mais a questão, mesmo que nós tenhamos terminado o programa. Terei todo o gosto em responder-lhe. Depois temos aqui o Eduardo Ferreira, garantia principal e capital IAD 40 mil, garantias complementares e capitais Bernardo Silva. Podem explicar-me isto? Eduardo, olhando assim sem estar a olhar para a pólice, o que está aqui a dizer é que a cobertura base é IAD, porque essa é a cobertura base, é a morte e a invalidez em que depende de uma pessoa, mas tem ITP, ou seja, depois tem a cobertura complementar de ITP, portanto a cobertura que você tem é de 40 mil euros em ITP, ok? A Gabriela Castro diz aqui multicare, isto é só malta aqui a... Bem, maltinha, vamos terminar. Foi um gosto. Voltamos em setembro, temos aí já vários temas em cima da mesa. Aliás, um deles que tem sido muito pedido, que é o que é que acontece aos créditos depois de um divórcio. De facto, não sei se foi o Covid ou o que é que fez. A malta não está habituada a viver muito tempo junto. De repente tiveram que ficar fechados em casa. Normalmente a coisa dá para o torto. Ainda por cima o Benfica a perder, não deve ter sido fácil. A questão aqui é... agora perdi-me. E estou a ver água. O que é que acontece depois nos primeiros programas ainda tentei sacar uns patrocínios de uns vinhos, mas não, o Bruno Nogueira tem que ligar ao Bruno. Tem que ligar ao Bruno para fazer isso. Portanto, esse será um dos nossos primeiros programas. Depois também temos já fechado com o Luciano, com o Pedro Anderson e com a Ariana. Portanto, vamos ter logo um setembro muito cheio. Vão ser programas muito bons, de certeza, e a quem diz que nós temos que pagar um almoço. Aliás, não sei se também já vos disse, eu ando a falhar, isto da minha idade, estes cabelos brancos também já... há malta que está a tentar
fazer um almoço ou um jantar com quem nos vê com regularidade. Portanto, esta questão do Covid é que também não vai percebi, ajudar. agora não percebi. Há pessoas que nos veem regularmente que já me perguntaram se não daria para nós nos juntarmos, almoçar, uma coisa assim qualquer. Ok. Sim, a parte de almoçar até te brilhar os olhos. Já deu para ver aqui para se peço os gatos na noite ficar assim. Portanto, nesta altura, como é óbvio, não convém fazer, mas podemos marcar isso. Quer dizer, nesta altura dá se nós levarmos o Bruno Nogueira, porque com o Bruno Nogueira acho que dá até 10 mil pessoas. Qualquer. Mas é uma coisa que eu acho que teria todo prazer. Aliás, a meio do país até podemos ir ao Leitão, à Milhada. Portanto, é sempre um sítio bom. Mas é uma coisa que a gente pode mais à frente pensar, e a vacina diz que já está aí a chegar. Portanto, mas de qualquer forma o que eu queria dizer, indo aos almoços, é que havia um indivíduo que nos costuma acompanhar que diz que a cada 200.000 visualizações o Edilberto ou o Carlos tinham que pagar o almoço. Depois na altura fiquei sem perceber. Aí o Edilberto ou o Carlos? Não, depois não fiquei sem perceber. Era só para dizer que neste momento em todas as plataformas estamos em quase 500 mil de visualizações do nosso programa. Uma coisa que começou em maio, uma brincadeira de uns carolas que querem aqui de alguma forma transmitir conhecimento. Estamos com 500 mil. Para mim é surpreendente. Sabia que isto ia correr bem porque há essa necessidade, mas não estava à espera que corresse tão bem. E quero agradecer a todos que aí estão e até setembro. Carlos e Gilberto, um abraço. Até setembro, boas férias. Boas férias. Exatamente. Um abraço. Para quem as tem. Exato. Tchau.